E aí, tudo bem? De vez em quando eu observo em alguns comentários, nos vídeos e em alguns grupos de debate, alguns mormons dando seu testemunho. Eu sei que a Igreja de Jesus Cristo, Santos dos Últimos Dias, é a única igreja verdadeira e viva sobre a face da terra. E eu fico só observando, eu fico só observando. Quando eu vejo esse tipo de testemunho, me vem dois questionamentos em mente. Primeiro, para ser a Igreja de Cristo, tem que pelo menos agir como Cristo agiria e ensinar como Cristo ensinaria. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Jesus Cristo um dia disse isso. Então imagino que a Igreja de Cristo deveria estar comprometida com a verdade. Doa quem doer. Porque é a verdade que irá nos libertar. Doa quem doer. E quando você vê um testemunho de um mormon falando que a Igreja de Jesus Cristo é a única igreja verdadeira, você logo pensa em testemunho. E aí você vem à mente alguns ensinamentos dos apóstolos atuais sobre o testemunho. A gente vê, por exemplo, Bodke Packer, que é o presidente do Coro dos 12, ensinando o seguinte: não é incomum ouvirmos um missionário dizer: como posso prestar um testemunho antes de adquiri-lo? Como posso testificar que Deus vive, que Jesus é o Cristo e que o Evangelho é verdadeiro? Como que você vai prestar um testemunho antes de adquirir ele? Como que você vai dizer que a igreja é verdadeira antes de você saber disso? Não tem como. Testemunho, você está afirmando que você sabe alguma coisa. Então, se você vai afirmar uma coisa que você não sabe, você está prestando um falso testemunho. E qual é a orientação do presidente do Coro dos 12? É a seguinte: o testemunho é descoberto quando nós o prestamos. Então a gente vê um apóstolo, o presidente do Coro dos 12, considerado também profeta, mandando as pessoas mentirem. Porque se você não sabe que a igreja é verdadeira e você afirma isso, Isso é mentira. então você está prestando um falso testemunho. A gente vê um outro apóstolo, Hawkins, ensinando o seguinte: ganhamos ou fortalecemos um testemunho prestando ele. Alguém até comentou que algumas pessoas ganham mais facilmente um testemunho de pé prestando do que de joelhos pedindo isso em oração. Cara, você vê o ensinamento de um apóstolo que se diz apóstolo da Igreja de Cristo, dizendo que você adquire um testemunho prestando ele. Quer dizer, se você ainda não tem, você vai adquirir ele prestando. Então eles te chamam para tomar uma posição e você toma, idiota. Em que algumas pessoas ganham mais facilmente esse testemunho falando do que pedindo de joelho a Deus. Espírito Santo me revela. Só se for Espírito Santo do cão maldito. Quer dizer, ensinando as pessoas a prestar um falso testemunho. Você vai revelar uma coisa dessa? É falso testemunho. Se você diz, eu sei isso, e você não sabe isso, você está buscando saber, você está prestando um falso testemunho. Na realidade, está induzindo outras pessoas a acreditarem em uma coisa e se induzindo a acreditar em uma coisa que você ainda não sabe se é verdadeiro ou não. Caiu na armadilha. Então eu imagino, esse é o comprometimento de uma igreja de Cristo. Será que Cristo ensinaria isso para as pessoas hoje? E esse mesmo Hawkins fala em outra ocasião o seu dever para como apóstolo de Cristo. Olha só o que ele fala: meu dever como um membro do Conselho dos 12 é o de proteger o que é fundamental sobre a igreja mórmon, ou seja, a autoridade do sacerdócio, o testemunho sobre a restauração do Evangelho e da missão divina do Salvador. Tudo pode ser sacrificado a fim de manter a integridade dos fatos. Vou repetir: tudo pode ser sacrificado a fim de manter a integridade dos fatos. Assim, se a Mormon Enigma revela informações que são prejudiciais à reputação de Joe Smith, então é necessário tentar limitar a sua influência e a de seus autores. Brasileiros e brasileiras,
evangélicos deste Brasil, vou repetir. Se a Mormon Enigma revela informações que são prejudiciais à reputação de John Smith, então é necessário tentar limitar a sua influência e a de seus autores. Então tudo pode ser sacrificado, tudo, até a verdade pode ser sacrificada. Esse é o comprometimento com a verdade, que se alguma coisa for revelada que vá manchar a imagem de John Smith, isso deve ser cortado, isso não deve ser revelado, deve se limitar à verdade. A verdade tem que ser falada só quando for conveniente. Esse seria realmente o comprometimento de uma igreja de Cristo, a igreja de Cristo. A gente ainda vê o apóstolo Nelson falando o seguinte: de fato, em alguns casos, a companheira misericordiosa da verdade é o silêncio. É melhor deixar algumas verdades não ditas. Vou repetir: é melhor deixar algumas verdades não ditas. Qualquer um que se sinta tentado a remexer os anais da história para usar a verdade injustamente ou para cavar fatos com a intenção de difamar ou destruir, deve dar ouvido a este aviso das Escrituras, que está em Romanos 1, 17 a 18. Tomem cuidado com a ira de Deus. Então existem algumas verdades que não devem ser ditas? Claro que não. E não se deve usar a verdade injustamente. Vou repetir. E não se deve usar a verdade injustamente. São informações muito estranhas à realidade e que não têm cabimento. Como se usa uma verdade injustamente? Isso, infelizmente, que tem gente que acredita numa baboseira dessa. Então esse é o comprometimento que uma igreja de Cristo teria com a verdade. E você ainda faz o quê? O que que você faz? O quê? Dentro de um recinto desse. A verdade não vai nos libertar, porque algumas verdades não devem ser ditas. Um ardil psicológico feito que não é para abrir discussão, é para escravizar a mente das pessoas. Para escravizar a mente das pessoas. Então esse é o primeiro ponto de reflexão que eu gostaria de deixar. Será que Cristo realmente estivesse à frente dessa igreja, ele estaria ensinando esse tipo de coisa? Ensinando as pessoas a serem desonestas, ensinando as pessoas a mentirem, ensinando as pessoas a prestarem um falso testemunho? Será que ele realmente estivesse à frente dessa igreja, estaria ensinando a igreja a contar meias verdades, a esconder parte da verdade para não manchar a imagem de alguém? Vocês já imaginaram Cristo falando: Pedro, tu vai me negar 3 vezes, mas não conta isso para ninguém, ou não deixe escrever isso não, porque isso vai manchar a sua imagem. Ou falar assim: não escreva que eu chicoteei os mercadores no templo, porque isso vai manchar a minha imagem como um Deus bondoso. Alguém consegue imaginar isso? Alguém consegue imaginar a igreja de Cristo realmente escondendo a verdade, ou contando meias verdades, ou ensinando as pessoas a não falarem a verdade, a inventarem coisas? Porque se você realmente não acredita em uma coisa e você afirma que acredita, você está enganando as pessoas, enganando a si mesmo. Será que realmente a igreja de Cristo faria isso? Então isso são pontos para a gente fazer uma sincera reflexão e lembrar das palavras de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é isso aí, valeu.